Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, maravilhosas. Bora lá falar hoje, né, sobre procrastinação. O tema da nossa live de hoje é justamente esse tema que eu falo que assim, não tem uma mulher nesse mundo que não passa por isso, né? Que não procrastina de vez em quando. Então, vamos falar sobre isso. Sejam todos bem-vindos. Ó, Maísa, bem-vinda. Cida também. Bora lá, galera. Ó, à medida que você for chegando, a Adelina também, Ana Paula, já começa aqui, dá like aqui, aperta no coraçãozinho, tá? Para ajudar aí a divulgar a live. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, tá? E já compartilha também se você conhece alguém, amiga, irmã, tia, enfim, mãe, familiares todos aí, que você sabe que procrastina decisões importantes em sua vida, procrastina a decisão de se cuidar, de se priorizar, de fazer o melhor por si, sabe? Se você conhece alguém assim, ou se você está vivendo esse momento, eu peço que você compartilhe aqui a nossa live, tá? Então, qual que é a grande questão, tá, gente? Antes da gente começar a falar aqui de procrastinação, que é um tema tão comum como eu estou dizendo, eu vou colocar aqui o nosso nome da live, tá? Para que você saiba identificar e também ao compartilhar, para que as pessoas aí já reconheçam logo de cara, né? Se esse tema é para elas também ou não. Então, a procrastinação que te impede de se cuidar, de se priorizar, né? Ser a sua melhor versão. Isso é pesado, né? Eu já vivi isso. Você já viveu isso? Tá vivendo isso nesse momento? Se sim, comenta aqui pra mim. Bora lá, gente. Vendo a galera chegando, Bianca, Silvia. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda também, Zinei, maravilhosa. Vivian, maravilha. Ó, gente, então, bora lá. À medida que eu for começando realmente aqui o nosso conteúdo, eu peço para você, o meu termômetro aqui é você estar curtindo a nossa live. Então, se você gostar do conteúdo, compartilha e curte a nossa live aqui para eu saber que você está gostando, tá? Sempre que possível, compartilha aqui por escrito, né? Qual está sendo a sua percepção da nossa live? Se realmente o que eu estou falando está conectando, está fazendo sentido para você, se as dicas que eu estou te dando estão te ajudando, ok? Então, maravilha. Gente que está chegando agora, ó, vamos falar sobre procrastinação, tá? Ó, gente, eu falo que toda mulher procrastina, isso aí não tem exceção, né? Na verdade, todo mundo procrastina de vez em quando. E qual que é o ponto sobre procrastinação que a gente precisa desenrolar aqui? Muita gente acha que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que não sabe o que quer da vida, sabe? Ou que nasceu em berço de ouro e por isso não precisa de nada mesmo. Daí, fulano procrastina porque não sabe o que quer, né? Porque não tem motivação, essa pessoa não tem ambição, essa pessoa não tem um propósito de vida, por isso que ela procrastina. O que ela quer não é tão importante assim para ela, por isso que ela procrastina. E a grande questão, gente, é que isso é um erro muito grande. Porque procrastinação não é causa. Procrastinação é consequência de alguma coisa. Então, quando vem esse tipo de julgamento, isso pesa muito. E muitas vezes, se você está naquela situação de procrastinar, você acaba, às vezes, até aderindo aquilo para você. Realmente, nossa, é verdade. Será que eu estou procrastinando porque eu não tenho um propósito, porque eu não tenho motivação, porque o que eu quero não é tão importante para mim, né? E na prática, na verdade, não é. Então, a gente não pode se permitir acreditar nisso, tá? Como procrastinação é consequência, não é causa, né? Como procrastinação é consequência de algo, a gente tem que descobrir a causa para poder sanar o problema. Então, se existe uma coisa na sua vida, algo que você quer, que você está procrastinando, é muito importante você descobrir a causa, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? E veja bem, às vezes você está lá procrastinando a decisão.
né? De começar algo por você. Você quer emagrecer, você quer ter um corpo diferente, você quer melhorar a sua autoestima, quer se sentir melhor com você, quer se olhar no espelho, sabe? E ter a satisfação de se amar, de se reconhecer ali e de ver que aquela imagem que você tá vendo te agrada, entende? Te satisfaz. Só que aí, entra dia, sai dia, você acorda, arrasta tudo que tem para fazer, adia aquelas pequenas decisões que você poderia começar hoje para dar o primeiro passo, como, por exemplo, procurar uma estratégia alimentar para você seguir, ou procurar um profissional que vai te ajudar, ou buscar, né, um programa de treino online, ou uma academia que você vai se matricular, ou fazer uma consulta com aquele médico que está faltando, sabe? Que você devia já ter começado, mas está adiando. E automaticamente, quando você se observa ali, você já não está mais apenas procrastinando essas pequenas decisões que te levam diretamente ao seu objetivo, que é melhorar a sua aparência ali, o seu físico, a sua saúde e a sua autoestima, mas isso vai virando uma bola de neve tão grande, uma problemática tão grande, que às vezes vai chegando naquela proporção onde você começa a procrastinar outras coisas também. Então o cabelo tá sujo, você deixa para depois. Ah, deixa, não vou lavar agora não. Você tá para sair, você tinha o hábito de se arrumar, de se maquiar, e você começa a deixar isso para depois também, sabe? A procrastinar isso também. Ah, deixa eu ir desse jeito mesmo. Já não tá nada legal para mim. Entende? Entende que tudo aquilo que a gente ignora, aquilo amplia e retorna pra gente numa proporção assim muito maior. É como se fosse um espelho. Então, se existe algo que você está procrastinando, é preciso descobrir a causa para resolver. Senão isso vai virar uma bola de neve tão grande que quando você se der conta, você já está procrastinando tudo. Aí você está procrastinando cuidar da sua casa, você já está procrastinando cuidar das suas roupas, cuidar dos seus móveis, cuidar do seu carro, se dedicar no seu trabalho, cuidar da sua família, sabe? Se dedicar ao máximo ali. Porque uma coisa vai levando a outra. E aí chega um determinado momento que às vezes você não sabe nem mais qual é a causa dessa bendita procrastinação. Você só sabe que está ficando extremamente arrastado os seus dias, que você acorda e vai dormir com aquela sensação de improdutividade, de não ter feito o seu máximo, de não ter feito o seu melhor. E aí vem uma frustração muito grande depois e fica parecendo que não tem como sair disso. E daí esse é um momento que, com um monte, né, de figuras aí nas redes sociais, a gente para um pouco e começa lá, né, a bisbilhotar. Aí você começa a ver, nossa, fulano parece que tem a vida perfeita, né? Caramba, olha só essa pessoa. Parece que ela acorda super disposta, parece que ela levanta super cedo, já tá ali super arrumada e quando vê já tá trabalhando e nossa, que ânimo que ela tem, né, para ela se cuidar, que ela faz o melhor por ela todos os dias. Tô vendo que ela tá sempre dedicada, né? Eu tô vendo que essa pessoa ela se esforça por ela todos os dias e eu não consigo. E aí começa a vir aquele questionamento de que existe um problema com a gente, né? Talvez você se questione, nossa, parece que é um problema comigo. Ou talvez por não conseguir viver essa realidade que outras pessoas vivem, tá? A gente pode parar e pensar assim, isso daí é balela, isso é mentira, tá? Isso que essa pessoa tá vivendo, isso que ela tá mostrando às vezes na rede social, isso que a minha amiga tá me falando que para ela é natural, isso é mentira. Todo mundo procrastina. E na prática, realmente, todo mundo procrastina. Mas no saldão dos dias, é bom que, para a gente ter a satisfação daquilo que a gente quer, para a gente chegar no ponto em que a gente quer, que a gente consiga vencer essa barreira da procrastinação, né? Que a gente consiga agir muito mais do que a gente procrastina. Então, sim, a grama do outro nem sempre ela é mais verde, tá? Isso é muito importante de você ter em mente. Mas, acima disso, é importante também olhar e questionar assim, por que essas pessoas conseguem fazer coisas que eu não estou conseguindo, mas eu quero? Porque existem pessoas que querem sim emagrecer, se cuidar, melhorar a saúde, ter mais autoestima, né? Aquela satisfação pessoal de se olhar no espelho, de se amar e tudo mais. E essas pessoas realmente conseguem entrar em ação, elas são mais consistentes do que eu. Por quê? O que que acontece? O que que essas pessoas fazem que eu não faço? Ou o que que tem de diferente? O que que difere essas pessoas de mim? Né? Esse tipo de questionamento, ele é válido, tá? Porque se uma pessoa consegue, todo mundo consegue, desde que, aí é que vem a grande questão. O que está faltando?
identificar isso é importante, tá? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Talvez você olhe para o seu objetivo e você pense que está muito distante, tipo assim, que é muito difícil conquistar esse objetivo. Ou talvez você ache até que você não merece, sabe? Por exemplo, às vezes você pode pensar que realmente você tem que se acostumar com a realidade que você tá, que é isso mesmo, então você se deixa por vencida, sabe? Você se acostuma com menos do que você realmente merece. E daí, no dia a dia, você não age, você procrastina, você sabe o que você quer. Você sabe muito bem o que você quer. Mas na prática, parece que o negócio não vai, não flui, sabe? Continua agarrado. E aí, eu costumo dizer que existem dois grupos de pessoas, de mulheres aí, e a gente precisa pertencer a um desses dois grupos para a gente, de fato, vencer a procrastinação, né? A gente tem o grupo das mulheres que realizam e o grupo das mulheres que procrastinam. E não sou eu que separo, tá? Não sou eu que estou dizendo. É algo que é real mesmo. Só que o que difere essas duas pessoas, o que difere esses dois grupos, né, de forma geral aí, não é bem o que essas pessoas fazem. Então, às vezes, você tá ali querendo muito se cuidar mais, né? Se colocar como prioridade no seu dia a dia. Você tá querendo iniciar uma nova dieta, você tá querendo fazer atividade física, tá querendo marcar aquele médico que tá agarrado, sabe? Mas na prática você adia e já tem tantas outras coisas que você tá procrastinando também, que vai ficando cada vez mais difícil assumir o controle, né? Daí, você está lá no grupo das mulheres que procrastinam, né? Você está lá naquele grupo das mulheres que estão adiando se tornarem as suas melhores versões, tá? Que estão adiando ali o autocuidado, que estão adiando viver a vida que merecem, né? Enquanto você olha e vê aquele outro grupo de mulheres que acordam, vencem diariamente batalhas que você também poderia estar vencendo, mas que você não sabe como, né? Que estão se cuidando, que estão se priorizando. Essas pessoas desse grupo que realiza, elas não são necessariamente melhores do que você. Ou você não é pior do que essas outras pessoas, tá? O que acontece é que não existe perfeição, né? Então, quem está tentando nem sempre está conseguindo. Mas não está deixando de ir além. Não está deixando de querer continuar, sabe? E aí vem o ponto. O que difere esses dois grupos? Você já parou para pensar nisso? O que separa o grupo das mulheres que mais realiza, que mais investe em si, que mais faz o melhor por si, do grupo das mulheres que procrastina e não sabe sair dessa bola de neve, dessa situação difícil, desse desconforto que é não conseguir fazer o melhor possível, os dias passando, as coisas nunca melhorando. Você sabe o que difere esses dois grupos? Se você souber, eu quero que você comente aqui. Se você tiver um palpite, eu quero que você comente aqui, tá bom? A Dani tá dizendo aqui que ela já se pegou procrastinando por causa de ansiedade, querer fazer tudo e não faz nada. Sim, a ansiedade, ela também é causa de alguma coisa, tá? Então, a gente procrastina, porque quando em ansiedade, nesse caso que a Dani tá falando, o que acontece? A ansiedade faz a gente ter pensamento muito acelerado. Então, a gente pensa muito, mas na prática a gente está agindo pouco. Daí, às vezes, nem é que você estava procrastinando de fato, pode acontecer, mas às vezes nem é só isso. Às vezes é porque você está pensando que você devia estar tão lá na frente que o que você faz não corresponde. Mas não é que você está atrasado, não é que você está deixando para depois. Às vezes você está superestimando o seu tempo e você não dá conta de fazer tudo o que você queria naquele momento, porque não dá para colocar o carro na frente dos bois, entende? Então, depende muito do caso, né? Esse pode ser o caso. Às vezes, de fato, você está com um turbilhão de coisa na cabeça, você não consegue organizar suas ideias para você sair do lugar, para você ir adiante. E isso também se torna um problema, porque você começa a procrastinar devido à ansiedade. E daí vem a questão, essa ansiedade também, ela está sendo uma consequência de algo. O que está causando essa ansiedade, que por consequência causa a procrastinação? Esse é o ponto, né? Que a gente tem que investigar para poder chegar na conclusão e cuidar. Eu costumo dizer que a gente só resolve aquilo que a gente identifica. Então, a base é identificar essa problemática, né? E aí,
Dani está me dizendo aqui o seguinte, que acredita que a autoconfiança, né, que acreditar que você pode, é a base que difere os dois grupos, né, das mulheres que realizam das mulheres que procrastinam. E engraçado, Dani, você matou a charada numa palavra só, né, na autoconfiança, e eu não tinha pensado em resumir tão simples assim, mas realmente, essa é a base, tá? O que muda esses dois grupos, o grupo de quem procrastina e não consegue sair desse loop, dessa bola de neve, e o grupo das mulheres que realmente realizam, não é bem, por exemplo, o tipo de dieta dentro, né, do objetivo do emagrecimento. Se você quer emagrecer, se você quer se cuidar mais, se você quer se priorizar no seu dia a dia, você não tem conseguido, o que muda não é a academia que você vai, não é o ambiente em que você se encontra, não é quantas pessoas te ajudam ou não, não é quantas pessoas ao seu redor te apoiam ou não, não é o tipo de dieta ali que você faz. O que muda, o que realmente separa esses dois grupos, de quem procrastina, de quem realiza, de quem realmente consegue fazer por si, o que realmente divide esses dois grupos é a mentalidade de cada um desses dois. E aí, qual que é a boa? É que se hoje você está muito mais procrastinando do que realizando, existe saída, né? Tem como você mudar de grupo, tá? Tem como você entrar para o grupo das mulheres que realizam, entende? Mas daí a gente precisa então chegar lá naquele pontinho, né? Que é identificar o que está te fazendo procrastinar. E aí eu questiono. Se o que difere esses dois grupos é a mentalidade, então a resposta está na sua mentalidade. Como assim? A resposta está na sua linha de raciocínio. Então, o que é importante? Se existe uma mulher que ela realiza por si, então é aquela mulher que acorda todos os dias, ela não coloca despertador na soneca, o despertador toca, ela levanta, ela tá bem disposta, não é que a vida dela seja perfeita, tá? Mas ela é bem disposta, ela levanta querendo fazer o melhor dela hoje, porque ela sabe que ela só tem o hoje para fazer, que o hoje é o dia perfeito, sabe? Que é agora que ela tem que fazer o melhor. Então, ela se esforça, ela pode não ser perfeita, mas ela se esforça ao máximo para poder fazer tudo o que ela quer naquele dia. Então, se ela quer ter saúde, se ela quer ter um corpo legal, se ela quer ter cada vez mais autoestima, ou manter o corpo dela do jeito que tá, sabe? Assim, ela quer ficar cada dia melhor, né? Envelhecer cada vez melhor. Essa pessoa, ela vai fazer atividade física, ela vai cuidar, né, da alimentação dela, vai buscar fazer as melhores escolhas. Essa pessoa, ela vai buscar alívio quando ela se perceber estressada, né? Essa pessoa, ela vai conseguir gerir o tempo dela da melhor maneira, ainda que não seja perfeito, para que ela consiga ter tempo para a família, para os amigos, além de se cuidar. Então ela sabe que como ela tem muitas coisas para fazer e que a vida é curta, né, e ela merece o melhor, ela sabe que não dá tempo para soneca. Entende? Ela sabe que ela consegue aproveitar melhor o tempo dela se ela acordar cedo e investir nela mesma, sabe? E aí tem aquele outro grupo, né? Que é o grupo que já acorda, procrastina, empurra tudo que tem para fazer, sabe que precisa, aí fica parece que fica aquele pensamento, né? Dieta, exercício, ligar para a família, separar um tempo para o esposo. E aquilo nunca sai do lugar. Quando essa pessoa desse grupo ela se percebe, ela já está indo dormir com a cabeça super agitada porque não fez nada daquilo que devia. E aquilo ficou como se fosse um apito na cabeça dela, mas ela não conseguiu sair do lugar. O que tem por trás disso? O que cada um desses dois grupos de mulheres pensa? Esse é o ponto. Então, olha só. Se hoje você está se percebendo no grupo que mais procrastina do que realiza, isso não é vergonha, não precisa ter medo, não precisa achar que você é pior do que ninguém, porque não é. Precisa querer sair desse grupo e entrar no outro. A resposta, ela está dentro de você. E eu quero ser veículo para te ajudar a encontrar essas respostas. Porque eu falo que quando a gente encontra a viradinha de chave, você se percebe e já consegue entrar em ação. Já consegue fazer diferente. Então, se questiona o seguinte. Defina bem claramente para você. Quem estava na live de ontem, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre motivos para agir.
Então, se você estava na live de ontem, você já sabe qual é o seu motivo para agir. Se você não sabe, reflete sobre isso agora, né? O que você quer realmente e por que você quer. Aqueles motivos, aquilo que te leva a fazer, mesmo que você não esteja fazendo. Os seus motivos são os seus porquês, né? Então, por que você deve fazer por você? É o que você ganha na sua vida, entrando em ação por você. Né? Então, por que eu devo fazer dieta? Por que eu devo fazer atividade física? Por que eu devo separar um tempo para eu me cuidar realmente? Né? Qual o benefício que isso vai ter na minha vida? Esse é o ponto. Descobriu isso? Maravilha, tá? Não vou repetir isso, porque a gente falou muito disso no nosso encontro de ontem, mas isso é básico porque a gente vai falar agora. Uma vez que você sabe muito bem isso, aí você vai se questionar o seguinte: o que você tem pensado sobre isso que você quer? Quando você pensa em conquistar o corpo dos sonhos, quando você pensa em reduzir X de gordura, quando você pensa em ter aquele abdômen do jeito que você sempre sonhou lá, quando você pensa em mudar a sua aparência, né? Aí você quer, por exemplo, sei lá, fazer um procedimento. Às vezes você quer fazer um procedimento estético para poder melhorar a sua aparência, para você se sentir melhor com você mesmo. Até isso você procrastina. Sempre coloca um investimento financeiro que seria daquilo para outra coisa, como se você não merecesse, né? O que você pensa? Você pensa que é futilidade? Você pensa que as pessoas vão te julgar? Você pensa que você não merece? Você pensa que você não é capaz? Você pensa que é muito difícil? Que isso não é para você? Que isso é coisa só para quem é rico? Só para quem tem muito dinheiro? Só para quem é famoso? Só para quem tem tempo livre? E você tem a rotina muito corrida, então você não consegue? O que você pensa? A resposta de hoje, tá? Para procrastinação, ela tá aí, em exatamente o que você pensa. Então, o que eu te recomendo é você escrever. Se você estava na live de ontem, você já tem um caderninho de anotações, então você já está anotando o que você quer, o porquê você quer, você já sabe o que te motiva a fazer, o que você precisa por você. Mas agora chegou a hora de você anotar o que você pensa sobre esse objetivo. Porque o que você pensa determina a sua realidade. Aquilo que você pensa, que é aquilo que você acredita, tá? Sobre aquilo que você quer, impacta em como você age. Então, eu posso querer, mas muito mesmo, ter uma barriga negativa. Se eu acreditar que eu não mereço, se eu acreditar que não vale a pena, se eu tiver medo das pessoas me julgarem, se eu tiver medo de expor o que eu quero e a minha família não me apoiar, você pode esquecer que eu vou procrastinar. Entende? Então, assim, é algo que é interno. E a gente, enquanto não descobre essas questões internas e resolve, a gente fica culpando o externo. Fica culpando as pessoas. Ah, minha família não me ajuda. Ah, meus amigos me criticam. Tá. Mas as pessoas, elas vão falar de qualquer maneira. Cada um tem o seu livre-arbítrio, ele pode fazer o que quiser. Então, ninguém é obrigado a te apoiar. Ninguém é obrigado a falar para você o que você quer ouvir, né? Mas se o seu motivo é muito forte, se você sabe o que você quer, se você sabe que você consegue, que você merece, não importa o externo, não importa a opinião dos outros, você vai fazer até dar certo. Talvez até se você pense, na verdade, eu quero emagrecer, eu quero me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma, me sentir bem com a minha aparência. As pessoas podem achar que isso é futilidade, mas para mim isso não é futilidade, isso está associado ao meu bem-estar. Então, eu também quero melhorar a minha saúde, né? Eu quero envelhecer cada vez melhor, com mais qualidade de vida. Então, eu vou fazer o melhor por mim. Porque eu mereço, porque eu quero, porque eu sou capaz, porque eu consigo, porque quem paga meus boletos sou eu. Então, você começa a pensar de um jeito diferente sobre o seu objetivo. E a partir desse momento, é natural que você consiga entrar mais em ação. Ou seja, a procrastinação desaparece, você sai do grupo das procrastinadoras e entra, de fato, para o grupo das mulheres que realmente realizam. Tá? Faz sentido isso? Se faz sentido para você, curte aqui, fazendo favor, tá? Curte a nossa live, para eu saber que tá fazendo sentido para você. E aí, a grande questão é,
Me conta, você já passou por uma situação em que você procrastinava ou ainda está procrastinando, tem se percebido procrastinando e você não está saindo do lugar? Ok, faz esse questionamento. Se você se sentir confortável, você pode escrever aqui para mim. O que você identifica que é mais evidente sobre o que você pensa em relação ao objetivo que você tem? Escreve aqui para mim. O que você pensa, tá? Enquanto você vai se sentindo à vontade para poder colocar aqui, eu quero falar para você sobre como a gente resolve isso na prática. Identificar o problema não é resolver o problema. Então, quando eu identifico que eu sei o que eu quero, que eu estou procrastinando, eu reconheço isso e agora eu já sei que a causa disso é a minha cabeça, é aquilo que eu acredito sobre o meu objetivo. E eu consigo identificar por que as coisas estão escorrendo ali pelas minhas mãos, por que eu não estou conseguindo ir adiante, eu ainda não resolvi o problema, tá? Eu só estou abrindo a ferida, eu não estou resolvendo o problema ainda. Como que a gente resolve isso? Aí você precisa saber como você deveria pensar sobre o seu objetivo para você realizar o que você quer, certo? Então, é justamente o exemplo que eu dei. Pensa como seria a mente de uma pessoa que chegou lá onde você quer chegar. Você quer emagrecer, você quer ter mais saúde, você quer ter mais qualidade de vida, você quer ter mais autoestima, se olhar no espelho, se sentir maravilhosa, sabe? Poder usar as roupas que você quiser, se sentindo bem com isso. E você conhece pessoas que vivem isso, né? Você conhece pessoas que têm essa realidade. Olha essas pessoas e tenta perceber o que essas pessoas pensam. Qual é a diferença dessas pessoas que fizeram elas chegarem lá e você precisa passar a mudar na sua vida, a passar a pensar diferente para você também chegar lá. Se questiona isso, tá? Eu costumo dizer que a técnica para a gente fazer isso é uma técnica de transformação de pensamento, tá? Então, se toda vez que eu penso no corpo que eu quero ter, na saúde que eu quero ter e não estou tendo, né? Que eu quero estar mais disposta, eu quero ter menos dores no meu corpo, e eu não estou conseguindo porque eu estou procrastinando as coisas que eu preciso fazer, a minha alimentação, exercício físico, né? Dormir cedo. Quer dizer, eu estou adiando cuidar de mim e eu penso nas pessoas que realmente fazem isso que eu quero fazer por mim, mas não estou conseguindo. A primeira coisa que passa pela minha cabeça é que essas pessoas, elas dizem, elas pensam, eu consigo porque eu sou a minha prioridade. Porque para elas fazerem, elas têm que se considerar a sua prioridade. Então, já cai a minha ficha. Ah, maravilha, eu preciso me considerar a minha prioridade. Então, uma vez que você entende os pensamentos dominantes que você tem em relação aos objetivos que você tem, transforma esses pensamentos em algo que realmente vai te impulsionar. Se você pensava, eu não sou capaz de emagrecer, eu não sou capaz de dormir cedo, eu não sou capaz de fazer atividade física todos os dias, eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Muda isso que você pensa. Para você mudar, você precisa fazer o quê? Escrever. Então, pega papel e caneta e anota isso. O que você quer? Que pensamentos você tem quando você pensa no que você quer, que estão te atrasando, que estão te fazendo procrastinar. Lembra que procrastinação é consequência, não é causa. A causa é o que você está pensando. Então, escreve tudo que você está pensando sobre isso, tá? E transforma. Então, se você pensa, eu não consigo, você vai escrever na frente. Como seria o cenário ideal? É o eu consigo, é o eu sou capaz. Se você pensa, eu não tenho tempo, você vai escrever na frente, na transformação. Eu tenho tempo para cuidar de mim. Eu sou a minha prioridade. Você vai transformar isso, tá? E aí, no dia a dia, a ideia é que, uma vez que você já identificou a causa, que são os seus pensamentos estão aonde? Na sua cabeça. Então, a todo momento que você se perceber ainda repetindo esses pensamentos, quando aquela procrastinação começar a acontecer, lá de manhã cedo,
Quando você programou o despertador, mas você está com preguiça de levantar, você diz que é preguiça, né? Você acha que deixa para lá, é melhor deixar para depois. Automaticamente conversa com você. Deixar para depois? Eu mereço ser a minha prioridade, eu mereço me cuidar hoje, eu mereço fazer o melhor por mim agora. Então, uma vez identificada a causa do problema, fica mais fácil resolver, porque a resposta também está dentro de você. Bom, a grande questão é, a gente fica esperando que a resposta seja algo externo, que seja algo milagroso, que seja algo como uma pílula mágica que a gente vai consumir e pronto, vida transformada. Mas, se hoje você tem o padrão da procrastinação, isso é um padrão. Padrões se desenvolvem com repetição de comportamento, tá? Frente àquilo que a gente experimentou na nossa vida, frente às nossas experiências de vida. Então, como que eu quebro um padrão e crio um novo? Da mesma maneira, com repetição. Então, eu falei que a procrastinação, ela não é causa, ela é consequência. A gente precisa descobrir a causa para resolver o problema. Mas só saber qual é a causa não resolve o problema. E é preciso, além de saber qual é a causa, querer resolver o problema, treinando a sua mente para criar um novo padrão de mentalidade. O padrão de mentalidade de uma mulher que realiza. O padrão de mentalidade que eu ensino para as minhas alunas mulheres de atitude. É o padrão de ser uma mulher de atitude. Tem gente que é privilegiado, que na sua infância, nas suas vivências, desenvolveu essa mentalidade, tá? Assim como tem gente que quando era criança aprendeu a tocar violão, eu não aprendi. Assim como tem gente que na infância aprendeu a criar o hábito de ler. Esse eu aprendi. Tem gente que na infância tinha o hábito de fazer atividade física. Então, tem coisa que às vezes você vai olhar para a vida de outra pessoa, parece mais fácil, não é perfeito, mas parece mais fácil, porque essa pessoa aprendeu isso e repete desde muito tempo. Se você identifica que não é igual para você, mas é possível que seja, você precisa querer treinar a sua mente para aprender esse novo jeito de ser, jeito de agir. Faz sentido isso? Comenta aqui para mim. Se faz sentido, você coloca aqui sim. E se não faz sentido, você coloca aqui não e deixa a sua dúvida para eu te ajudar a solucionar. Beleza? Quero dar aqui um exemplo meu, tá? Na prática agora. Desde criança, eu sempre fui muito, muito sedentária. E assim, das poucas vezes que eu ia brincar na pracinha, né, pertinho de casa, eu caía, me estabacava. Então, assim, era natural, né? Que rolasse aquele medo de deixar a Mariana sozinha, da Mariana se estabacar em qualquer lugar. O que aconteceu? Depois disso, quando entrei na escolinha, né? Não gostava de fazer atividade física. Eu procrastinava demais a atividade física. Eu arrumava um jeito de fugir da atividade física. Falava lá em casa para poder avisar na escola que eu estava doente, que eu não queria, sabe? Eu não participava dos campeonatos, de nada. Odiava atividade física. Obviamente que eu era péssima em qualquer esporte, né? E o que aconteceu? Lá beirando os 14, 15 anos, né? Que menina, o corpo começa, né, a mudar, a fase de transformação, de amadurecimento. Eu comecei a ganhar muita gordura. Não era nem um caso de uma pessoa obesa, tá? Eu não tinha esse excesso de peso, mas o corpo que era magrinho, né, começou a ficar cheinho. E aquilo para mim foi o fim da picada. Eu tive até transtorno alimentar por conta disso, é papo para outro dia, né? Mas aí, o que acontece? Naquele momento, a recomendação era fazer atividade física. Porque eu já poderia me alimentar melhor, coisa que eu também não fazia, não tinha informação para isso, beleza? Mas a recomendação que me foi dada, fazer atividade física. E aí, Mariana fazia atividade física? Não fazia. Eu me lembro que na minha adolescência inteira, o maior tempo que eu consegui me manter na academia foi mais ou menos uns 2 meses. Eu sempre fechava pacotes
e depois de determinado momento eu simplesmente parava de ir. Doido, né? E Mari, isso mudou quando? Mudou quando eu identifiquei a causa do problema. Passou muito tempo até que eu consegui realmente assumir esse compromisso comigo mesma, parar de procrastinar a atividade física e implementar na minha rotina. Sabe quando foi que eu comecei a fazer isso? Outubro do ano passado. Eu tinha 30 anos. Então, dos 15 aos 30, eu procrastinei a atividade física o máximo que eu pude, mesmo sabendo que eu precisava fazer, mesmo vendo os meus exames alterados, colesterol alto, sabe? Mesmo vendo percentual de gordura que não baixava ou quando perdia peso, perdendo peso, mas ficando com gordurinha localizada, porque às vezes perdia músculo. Mesmo que eu já me alimentasse muito bem, coisa que eu consegui melhorar muito antes, né, de implementar o hábito da atividade física, mesmo sofrendo com ansiedade, que a atividade física, inclusive, ajuda muito a tratar, né? Ela ajuda demais, demais, porque melhora ali, traz mais bem-estar pra gente, ou seja, atividade física é autocuidado, né? Só que o que acontece? Qual era a causa da minha procrastinação que eu precisei identificar? Eu fiz, inclusive, acompanhamento, né, para poder descobrir isso, tá? Porque era uma frustração muito grande. Eu sabia que eu queria aquilo. Eu admirava as pessoas que faziam exercício com frequência, sabe? Eu queria aquilo para minha vida, mas na prática não funcionava. Quando eu via, eu já não tinha feito e eu me sentia culpada por isso. Ainda mais sendo uma profissional da área da saúde que não se cuida. Foi que exemplo é esse? E nada, tá vendo? Nada do meio externo, nem alteração de exame, nem o físico que me incomodava, nem o que as pessoas poderiam falar. Teve época que eu trabalhei dentro de uma academia, foram anos, 3 anos, eu acho, atendendo dentro da academia. A gente tinha uma parceria que eu treinava de graça. Quer dizer, não era problema financeiro, não era, ela não tem condição. Não era o externo, o problema estava dentro da minha cabeça. Entendeu? Já passou por isso também? Comenta aqui se você já passou por isso, seja com atividade física ou não, tá? Não importa a sua causa. Mas aí, olha só. Depois de muito investigar qual era a causa da minha procrastinação, o que acontece? Eu achava que era futilidade, apesar de eu querer muito, tá? Aquilo para minha vida, mas eu achava que era uma futilidade. Eu achava assim, que aquelas pessoas que realmente se alimentavam muito bem e que treinavam e que melhoravam o corpo, que tinha aquele corpo acima da média, aquela imagem acima da média, eu achava isso quase que uma soberba, sabe? Eu achava que aquilo era ridículo. Eu julgava essas pessoas na rua. A pessoa que se arruma para poder, ó, gente, aparecer numa live, né? Vir maravilhosa. Para mim, isso era o fim da picada. Eu achava isso ridículo. Então, por um medo do que as pessoas poderiam me julgar, eu não fazia. E é tão contraditório porque eu queria muito e aquilo estava me prejudicando, mas eu não conseguia colocar em prática. E eu também acreditava que eu não tinha tempo. Tempo para mim era sempre um dilema. A desculpa na ponta da língua era a falta de tempo, porque outras coisas eram prioridade. Aí vem o segundo ponto que me atrapalhou muito. Eu não tinha esse hábito, né? Então eu precisei treinar a minha mente e especialmente redistribuir o meu tempo, criar o hábito, que o hábito é a implementação daquilo que você acredita na prática, né? Então eu precisei criar um novo hábito. Eu comecei a dizer para mim mesmo o seguinte, ao invés de eu dizer eu não tenho tempo, eu comecei a dizer para mim assim, se todo mundo tem 24 horas por dia, eu também consigo. E aí eu comecei a repetir isso para mim todos os dias. E a cada momento que eu pensava em procrastinar de novo e entrar naquele loop de novo, eu colocava isso na frente. Tô voltando para procrastinação, não posso fazer isso. Se todo mundo tem 24 horas por dia, eu também consigo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu mereço me cuidar, porque eu mereço ter saúde, porque eu mereço ter mais qualidade de vida, porque eu mereço cuidar da minha imagem, porque cuidar da minha imagem não é futilidade, é bem-estar, é autoestima. Aí eu transformei aquilo que eu acreditava. Quando eu transformei o que eu acreditava, eu me tornei aquilo que eu criticava, mas que na verdade, de repente, eu até não me tornava antes porque eu criticava. Entende? Porque eu não conseguia aceitar
que eu não estava fazendo. Então era mais fácil para mim criticar os outros do que eu entrar em ação. E aí, tá vendo como o negócio vai embolando, vai virando uma bola de neve realmente? Então é essencial você descobrir a causa, o que está te impedindo, o que está fazendo você procrastinar. Descobre essa causa, transforma esse pensamento em algo positivo. Tá? Eu conheço muitas, mas muitas pessoas incríveis, maravilhosas, que inclusive têm trabalhos incríveis, que têm, por exemplo, prosperidade financeira, que têm relacionamentos maravilhosos, são completamente insatisfeitos com seus corpos, não conseguem fazer dieta, às vezes tem tudo em casa, hein? Tem secretária, funcionária, faz a comida certinha, sabe? O marido ajuda, as crianças apoiam quando tem filho e ainda assim essa pessoa não consegue entrar em ação. Na prática, ela desvia e não consegue. E aí, o grande ponto é que identificar o que cada um pensa não pode ser algo imposto. Eu não posso colocar uma verdade goela abaixo nas pessoas. Assim como ninguém podia fazer isso comigo quando eu procrastinava aquilo que eu precisava fazer. Não quer dizer que eu não vá mais procrastinar. Só que se acontecer de novo, eu já sei como identificar. E eu sei que isso é uma coisa que só depende de mim. Identificar e resolver. E aí vem a questão. Essas pessoas que eu vejo, que eu acompanho, inclusive, né? E que têm os seus objetivos, querem muito, né? Ter mais saúde, mais autoestima, melhorar o corpo. Tem todos os recursos do ambiente, né? Do apoio da família e tudo mais. Ou às vezes, quando não tem, a gente vê que nada muda. Porque não é o externo que vai gerar o resultado, é o meio interno, é a mentalidade, né? Conversando com cada uma de vocês, eu consigo saber. Porque vocês dão sinais do que é a causa desse problema. As mulheres se tornarem mulheres de atitude, realmente conseguirem realizar aquilo que querem. Mas, como eu falei, isso não pode ser imposto. Porque quando você impõe, a pessoa não chegou naquela linha de raciocínio, então ela não conseguiu identificar a causa do problema. Ela vê o problema, mas ela não enxerga o problema. Então ela não vai querer resolver ele do mesmo jeito. Então por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque eu acho importante que vocês cheguem às conclusões de vocês. Que vocês encontrem a causa da procrastinação para resolver. Já encontrou alguma causa da sua procrastinação aqui na nossa live? Comenta aqui para mim. Se você não quiser compartilhar exatamente qual foi a causa, você pode compartilhar sim ou não, né? Se você já teve alguma percepção, assim como a Dani falou, né? Que chegou à conclusão de que ela procrastinava por conta da ansiedade, que também, na verdade, era causa, né? De outra coisa. Se você tem procrastinado, se questiona qual é a causa. Se você está com dificuldade em saber qual é essa causa da procrastinação, não adianta. Você pode começar novas estratégias para resolver aquele problema. Quer dizer, se é uma questão física, se eu quero melhorar o meu corpo, se eu quero melhorar a minha imagem, se eu quero me sentir melhor comigo mesma, ter mais autoestima, e eu não sei a causa do porquê eu procrastino isso, não adianta. Pode trocar de dieta quantas vezes for, pode trocar de treino, de modalidade, de academia, de cidade, de país, de casa. Não resolve. A resposta está dentro, não fora de você. Tá? E é simples transformar isso. Identifiquei a causa, transforma essa frase e repete ela para você. A gente aprende por repetição e muda por repetição também. Isso funciona para tudo. Quando você está estudando para uma prova, quando você está aprendendo a dirigir, é treino. Primeiro você aprende a teoria, depois você vai lá para a prática, né? Mas não adianta você fazer prova teórica de carro, chegar lá na prática, se você não sabe nem ligar o carro, vai adiantar? Não. Então você precisa saber o que é para ser feito e fazer. Primeira vez, você nunca pegou no carro para dirigir. Primeira vez vai dar bom? Não. Vai deixar o carro morrer, não vai ter noção de distância, vai tremer, vai apertar os reguladores ali, né? Do jeito errado. Às vezes é para frear, você está acelerando, ou está acelerando demais, não tem controle. Passa ali a marcha do jeito errado. Como é que muda isso? Treinando. Então, acredite primeiro nessa ideia que eu estou te trazendo,
que a resposta está dentro de você e que se você identificar que tipo de pensamento você tem a respeito daquilo que você está procrastinando, você vai descobrir a causa dessa procrastinação e você vai conseguir transformar isso, passando a acreditar diferente para ter resultados diferentes. Quando você acredita, você age na direção daquilo que você quer. Então, vamos trabalhar essa autoconfiança juntas? Comenta aqui se você está disposta a fazer essa atividade junto comigo. Então, ó, repetindo para ninguém esquecer. Primeira coisa, procrastinação não é... Escreve aí para mim. Procrastinação é causa ou consequência? Procrastinação não é causa, é consequência. Ela é resultado de algo. Que algo? Minha mentalidade. O que eu tenho pensado que tem me feito procrastinar? Eu sei o que eu quero muito. Às vezes eu imagino aquilo acontecendo, é um sonho, assim, ó. Quando eu fico imaginando eu com o corpo que eu quero, com a imagem que eu quero, com a satisfação de me olhar no espelho, quando eu fico imaginando usando as roupas que eu quero, me sentindo bem, recebendo elogios, eu me elogiando, eu me apreciando, eu me gostando, é incrível. Mas aí na prática eu não consigo entrar em ação, eu fico frustrada comigo mesmo. O que eu tenho pensado? Que eu não consigo? Que eu não mereço? Que eu não sou capaz? Que é futilidade? Anota isso. Anotou? Aí sim você está pronta para resolver. Que é como? Repetindo o oposto disso. Então, eu sou capaz, eu mereço, eu dou conta, eu consigo. Tá? Faça isso por você. Você merece o melhor. Depois que essa base está feita, aí você vai ver que é muito mais fácil seguir dieta, é muito mais fácil manter uma constância na academia. É como se virasse uma chavinha dentro de você.